Design System, Design System, Design System, Design System. Eu acho que está todo mundo ficando louco de tanto ouvir vídeos e artigos e discussões e conferências sobre Design Systems. Então, hoje, antes de começar a entrevista, eu só queria falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que faz todo o sentido do mundo você pensar num sistema de design dependendo do teu produto, da tua organização, da empresa, da própria empresa. Agora, dependendo da tua realidade, talvez uma simples livraria compartilhada dentro de um Sketch, de um Figma, seja lá de qual produto que você esteja usando, já resolve o teu problema. Então, não pense que porque você escuta, você lê em todos os cantos do planeta, que está todo mundo hoje fazendo Design System, você realmente precisa de um Design System. Okay? Talvez o teu dinheiro e o teu tempo sejam melhor investidos se você pensar em organizar melhor o teu trabalho dentro do teu próprio time. Vamos à entrevista de hoje, então. Amigos, hoje nós vamos conversar com Harrison Santos, da Paraíba, diretamente da Paraíba para Nova York. O Harrison tem um currículo também invejoso, ele já passou pela Dentsu, pela Unisono, pela Cubo, Mítica Cubo, Saati, Working Co, já aqui em Nova York. A gente vai falar com ele como é que foi essa transição. E agora ele trabalha como design lead da Elephant. Harrison, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria que você começasse dando uma breve introdução de como você entrou na área de design e depois como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos. Obrigado, Alisson, por me receber, na verdade, tá? Um prazer estar com você. Bom, como você falou, né, cara, eu nasci na Paraíba. Eu comecei a trabalhar com design quando eu tinha basicamente 15 anos de idade. Meu pai me deu um computador logo cedo e nele veio um Photoshop. E nisso eu comecei a brincar, a fazer montagem, primo, família, amigos. E nisso eu comecei a tomar gosto. Fiz o site da empresa do meu pai. E um certo dia, na escola lá, eu montei um portfólio, coloquei no ar. Uma agência, um diretor de criação de uma agência viu meu portfólio e me chamou para trabalhar com ele, como estagiário, depois da escola. E desde então, cara, eu não parei, sabe? Foi uma atrás da outra, assim. E quando eu tinha basicamente uns 18 anos, eu decidi não seguir, a carreira acadêmica. Acabei não indo para a faculdade e fui morar no Canadá. E você já tinha então uma experiência no exterior, então? Já sim. Eu fui para o Canadá, trabalhei para dentro como freelancer durante quase um ano e fiz uns projetos sensacionais, assim, deu uma alavancada na minha carreira absurda, porque os caras acreditaram em mim, sabe? E isso eu sou grato até hoje. E após isso, eu acabei sendo convidado para uma empresa na Califórnia, na época era uma startup, para desenvolver aplicativos que na época, tinha acabado de lançar o iPhone. Então eu fui para lá, comecei a trabalhar com os caras e a gente fez um puta trabalho legal. Quando eu acabei decidindo sair, por motivos pessoais, fui morar nos Emirados Árabes. Morei no Bahrein. Fui morar nos Emirados Árabes, trabalhei no Bahrein, na Unisono, que é uma empresa inglesa, que eles pegaram um cliente grande, lá dos Emirados Árabes, e eu acabei trabalhando para eles, entre Bahrein, Dubai e Abu Dhabi, nesse período. E um pré-Copa, assim, no Brasil, o Brasil estava dando aquela bombada, estava tudo indo legal, sabe? Eu decidi voltar. Foi onde eu acabei entrando na Cubo, que foi uma puta de uma escola, assim, eu trabalhei com os melhores profissionais e grandes amigos que eu tenho até hoje. Então, assim, foi com certeza um outro jump, assim, sabe, na minha carreira. Passei quase 2 anos e meio e foi quando o pessoal da Site Insight, da FNASCA, no Brasil, me convidou para trabalhar com eles. E ali, eu achava que eu tinha aprendido alguma coisa durante esse período, mas a FNASCA foi, a faculdade que eu nunca tive, sabe?
E aí, depois desse período todo, tipo, o Brasil deu aquela despencada, vários problemas políticos e econômicos, e também, tipo, na parte de carreira, eu tava sentindo falta de algo um pouco mais... vou te falar, tipo, da parte de UX, de UI, tipo, um pouco mais profissional. Eu acho que o Brasil ainda tem um pouco da carência nessa parte, eu acho que está crescendo bastante, mas eu não via muito para onde ir após isso, sabe? Isso que ano que era, mais ou menos? Isso foi há 2 anos atrás. E aí foi quando eu decidi vir para Nova York, tipo, conversei com alguns amigos e acabei entrando em contato com o pessoal da Working Co. E vim para Nova York para trabalhar na Working Co. A primeira vez que você foi para o Canadá, então, quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 18 anos na época. Ou seja, você praticamente iniciou sua carreira já no digital. Sim. E já internacionalmente. Basicamente foi isso, sim. Eu trabalhei em pequenas agências em João Pessoa para clientes locais, tal. Tipo, foi o início ali, foi um kick-off, mas trabalhar com clientes tipo de peso, sabe, grandes marcas e campanhas internacionais foi quando eu cheguei em Toronto e numa agência absurdamente grande, tipo, eu acho que na época a Dentsu lá estava indo super bem, tinha cerca de 400, 500 pessoas. E eu entrei no time de design e foi uma experiência absurda. E comparando agora todas essas experiências que você teve no Canadá, nos Emirados Árabes e com os Estados Unidos hoje, como é que você vê o processo de visto, de imigração? Olha, pelo simples fato de eu não ter feito faculdade, isso dificultou um pouco, para ser sincero. Eu tive alguns percalços, tipo, um processo de visto, isso e aquilo, mas com tempo de carreira e algumas premiações que eu recebi durante esse período, facilitou a expedição desse visto. Do atual, ou não? Ou isso vale também para o Canadá, para o primeiro visto? Isso vale para o Canadá, exatamente. Tipo, vale que, tipo, a experiência que eu tive lá, tipo, me ajudou. Então, assim, eu acho que é um acúmulo de coisas que durante sua carreira que você tem que guardar sempre por onde você está passando, porque esse é o histórico da sua vida, sabe? E todo órgão governamental que quer expedir um visto, ele quer saber quem você é, de onde você veio, o que é que você vai acrescentar para o país dele, sabe? Então, é basicamente isso, assim, eu recomendo por onde você passar, junte tudo que você puder. Sim, interessante, faz um arquivo, né? Exato. Tá, e daí você entrou em contato com o pessoal da Working Co, veio para cá para trabalhar com eles, e você veio com qual tipo de visto? H1B, O1? Meu visto era L1? O1. O visto O1 aqui nos Estados Unidos, ele é para pessoas com habilidades extraordinárias, né? Teoricamente parece que você é tipo um X-Men ou sei lá, o Einstein, mas na verdade tipo não é nada disso, assim. Como eu falei, tipo, durante a sua carreira você acaba tipo dando entrevistas, ganhando alguns prêmios, fazendo, tipo, tem algum tipo de PR envolvendo algum trabalho que você criou, e isso ajuda na expedição do visto A1, que mostra que você é uma pessoa diferente, tipo do average, tipo da pessoa convencional na sua área. E me diga uma coisa, o fato de você ter vindo agora para os Estados Unidos, já que você já tinha essa experiência internacional, o que levou você, por exemplo, a escolher aqui, ao invés de, por exemplo, ir explorar alguma coisa na Europa? Assim, eu vou ser muito sincero, eu adoro os Estados Unidos. Eu acho que assim, e Nova York, como eu nunca tinha morado aqui, eu sempre tive o desejo, tipo, de saber como é viver, morar, sabe, tipo, trabalhar em Nova York. Então, eu estava conversando com alguns amigos na costa oeste, tipo Los Angeles e São Francisco, porque eu já tinha morado, conhecia bem lá. E estava indo tudo bem, até que apareceu a proposta da Working Co. E eu não pensei 2 vezes, assim. Eu falei, eu sempre me arrisquei, tipo, gosto de experiências novas. Eu falei, por que não, sabe? Então, foi a minha motivação foi mais pessoal mesmo, assim, de experiência, de tentar uma coisa legal em Nova York, porque no final das contas, tipo, tudo acontece aqui, né? Sim. E como é que você vê essa diferença, até mesmo cultural, entre West Coast com East Coast?
Bom, tipo, tendo experiência nos dois, agora eu posso falar com propriedade que, assim, queira ou não, tipo, a West Coast ela é um pouco mais tranquila, sabe? Em relação a, tipo, a qualidade de vida e trabalho. Eu acho que, tipo, você consegue balancear um pouco mais. Os trabalhos são legais, assim, eu acho que, tipo, as maiores startups, se você quer trabalhar, tipo, com Big Tech, tipo, produto, principalmente ali pelo Vale do Silício, eu acho que, tipo, é pra lá que você tem que ir. Mas, aqui em Nova York, você consegue juntar os dois, tipo, essa vida que, tipo, Nova York oferece em relação a, tipo, lazer, sabe? Tipo, museu, parques, pessoas do mundo inteiro, tipo... E a parte de poder também trabalhar com grandes marcas dentro de advertising e como produto também. Porque, tipo, aqui mesmo eu tive a chance de trabalhar com todas essas big techs que tem na Costa Oeste. Tipo, Google, Facebook, Apple, sabe? E eles têm uma presença grande aqui também, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que vai muito, tipo, do seu perfil. De você escolher, tipo assim, o que é que eu gosto mais? Pô, eu quero um lugar que tem um clima mais ameno, tipo, qualidade de vida é melhor, sabe? Tipo, ter uma vida um pouco mais estável. Eu quero ir, tipo, pra uma Babilônia, Nova York, que, tipo, tudo acontece, tem gente pra caramba, é meio caótico, mas no final você quer ter essa experiência. Eu acho que você consegue colocar na balança e decidir, tipo, eu acho que é mais por você do que qualquer outra coisa, sabe? Sim. Eu acho legal essa questão que você teve experiência nos dois lados dos Estados Unidos, porque daí a gente pode mais ou menos comparar os resultados. Por exemplo, quando você chegou aqui procurar casa para morar, o teu dia a dia com língua, por mais que eu imagino que você veio já nessa segunda vez com o teu inglês muito melhor, como é que você lidou com a adaptação e todos esses esqueminhas, esses detalhes de uma mudança foram melhores agora por causa da experiência que você já teve ou completamente diferente por causa da cultura de Nova York? Como é que foi isso? Olha, tipo, assim, vou te falar a real, foi bem mais fácil, porque como eu já tive toda essa experiência, tipo, tanto fora e, tipo, mesmo aqui dentro dos Estados Unidos, eu já sabia como as coisas funcionavam. Então, eu já vim preparado, sabe? Tipo, normalmente quem chega aqui, mesmo eu tendo morado a primeira vez, a parte de crédito complica pra caramba. Verdade. Porque você vai ter que, tipo, alugar um apartamento, e para alugar um apartamento, você vai ter que, tipo, dar 3, 4 meses de seguro-depósito, tem que achar um fiador, você tem que, enfim, mostrar basicamente sua vida inteira para alguém que, tipo, te dar a chave de algum apartamento, sabe? Então, sabendo disso, eu já me preparei um pouco mais, já vim com a grana certa, já sabia o que eu queria, onde eu queria, entrei em contato com os amigos que já moravam aqui para entender, tipo, qual o melhor bairro, como é que funcionavam as coisas, sabe? Tipo, a agência também já ajudou em relação, tipo, do primeiro mês pagar moradia, sabe? Tipo assim, primeiro mês é por conta da agência. Então, tipo, você vai ficar nesse hotel, próximo à agência, que você não vai precisar pegar, tipo, subway, nem táxi, nem nada. Já é uma mega ajuda, né? Já ajuda pra caramba. Tipo, eles deram uma ajuda de custo pra chegar aqui também, tipo, você conseguir se bancar até você receber o primeiro salário, porque a gente sabe que, tipo, os 2, 3 primeiros meses é para resolver papelada de Social Security Number, entrar com visto, enfim, deixar tudo certo até você conseguir, tipo, tocar a sua vida de verdade. Verdade. Legal. Hoje, onde você trabalha, existem mais brasileiros ou é só você? Não, na verdade tem 2 brasileiros, eles são diretores de criações, de criação de advertising, e está chegando mais um design lead do Brasil também, e vamos ser no total 4. 4 brasileiros. De uma agência que hoje a Elephant tem cerca de 100, 120 pessoas, mais ou menos. E eu imagino que tem gente de todo lugar lá também. Tem sim, só no meu time eu posso contar, enfim, tem coreano, vietnamita, da Costa Rica, Áustria, americanos de várias partes dos Estados Unidos, eu brasileiro, e desculpa as outras pessoas que eu esqueci as nacionalidades. A próxima pergunta é uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo durante as entrevistas. O que você acha, qual é a diferença que você acha que o designer brasileiro tem comparado com o design de outros países, se é que tem alguma diferença?
Eu acho que tem sim. Eu acho que, tipo, desde o início, tipo, quando você trabalha no Brasil, a gente é acostumado a fazer muito, entregar muito com muito pouco, sabe? Então, vários amigos meus que moram aqui, a gente sempre conversa esse mesmo assunto e a gente fala que, tipo, o brasileiro é faca na caveira, sabe? Tipo, a gente chega e americanos, europeus, eles ficam meio assustados, sabe? Tipo, pô, sacanagem. E, tipo, eles já conhecem, tipo, a turma brasileira aqui em Nova York e nos Estados Unidos é conhecida, tipo, como bons designers, bons criativos. Então, quando entra um brasileiro no time, eles já sabem que a gente vai puxar pra cima. E aí, nisso, tipo, tem que puxar todo mundo, né? Porque quando um só tá se destacando, fica fácil. Então, eles têm que trabalhar mais pra conseguir entregar pelo menos no mesmo nível, sabe? Então, a fama do brasileiro aqui, tipo, pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que, tipo, a gente entrega coisas boas, tipo, os gringos que querem trabalhar um pouco menos ficam chateados. Você percebeu isso nos outros países também? Sim, sim. Tipo, no geral, o brasileiro tem uma fama boa, tipo, em relação a trabalho. Tipo, é sempre isso. Pô, brasileiro, tipo, vocês mandam bem. Tipo, todas as premiações, tipo, sempre tem trabalhos brasileiros lá, tipo, que se destacam, sabe? Então, eu acho que, no geral, em todos os lugares que eu trabalhei, sempre o brasileiro foi visto com bons olhos. Você já enfrentou algum problema pelo fato de chegar com, digamos assim, com um conceito mais de execução e menos acadêmico dentro desses processos que já eram estabelecidos e tentar puxar para o próximo nível? Não necessariamente. Eu acho que, assim, a parte acadêmica, tipo, no dia a dia, eu acho que ela não é tão forte, sabe? Porque, assim, eu acho que os processos são tão rápidos, as coisas acontecem de uma forma tão rápida, que se você está entregando, indiferente de como vai ser aquele processo, porque cada agência tem um processo diferente, sabe? Sim. Então, assim, não se aplica. Às vezes, coisas que você aprende na faculdade, tipo, não é usado no dia a dia. E dependendo, pode estar até defasado. As coisas evoluem muito rápido, sabe? Então, o mais importante para mim, que eu pelo menos posso me considerar autodidata, eu sempre tento estudar todos os dias, me informar do que está acontecendo, sabe? Pegar referências, conversar com amigos, tipo, trocar links, sabe? Tipo, pô, lê isso aqui, vê isso aqui. E eu acho que isso no dia a dia é muito mais importante do que uma carreira acadêmica. Não desmerecendo, muito pelo contrário, eu acho que é super importante. Tipo, tem pessoas que vêm sem nenhuma experiência de mercado ou de ferramenta mesmo, e eu acho que, tipo, a faculdade ou qualquer curso que você acha interessante para você, eu acho que é super válido. Legal. Tá, Harrison, isso é uma coisa que eu também vou comentar com todo mundo durante as entrevistas. Para a gente agora ajudar aquele cara que está lá no Brasil, lá escutando esse podcast e tem planos de ir para fora do Brasil, ou simplesmente curioso para saber como é que pode começar a planejar algo para ir para fora, quais são tuas dicas para montar um portfólio que chame atenção, um portfólio que apareça no meio de tantos outros, né? E dicas também para aplicar para jobs, aonde que pode procurar, que tipo de networking essa pessoa deveria fazer? Tá, eu acho que, assim, portfólio é a coisa mais importante, tipo, de todo o processo. Porque, assim, se você não tiver um portfólio que se destaca, como você falou, no meio de todos os outros, tipo, ninguém vai nem querer falar com você, sabe? Tipo, você não vai ter aquele primeiro contato. Então, assim, é foco, trabalho, tipo, dia a dia, sempre se puxar. E nunca se deixar, tipo, ficar defasado, sabe? Tipo, a gente tem tanta referência, tanta coisa boa acontecendo, tanta gente dividindo coisa legal, que eu acho que experimentar e tentar puxar, tipo, o seu trabalho todos os dias, isso é o mais importante. A partir do momento que você tem uma quantidade considerável que você acha que é legal, que o seu chefe, que os seus amigos falam assim, pô, seu trabalho, tipo, é muito legal, cara. Você, tipo, pode conseguir emprego em qualquer lugar. Eu acho que você sente isso também, do tipo, beleza, agora eu preciso dar um próximo passo na minha carreira, sabe? E é isso. Monta um portfólio. Não precisa ser, tipo, cheio de animação, cheio de interação, não sei o quê. Mas tem que ter aquela consistência
tipo, explicando bem o que é que você fez, o que você pensou, o que você entregou, e não só, tipo, telas de websites bonitas, ou aplicativos, sabe? Mostrar todo o processo. Todo o processo. Eu acho que, assim, o americano em si, tipo, ele preza muito mais pelo processo de como as coisas aconteceram do que o resultado final. É bonito, é legal ver um site, tipo, super bem produzido, um aplicativo que seja, mas o processo é muito importante. E do jeito que você vende isso, é o que vai fazer a diferença ou não. E como que você acha que essa pessoa que já tem, digamos assim, um material desse pronto, online, disponível, como é que ela pode fazer com que isso comece a circular? Como é que ela pode entrar em contato com, de repente, com recruiters ou achar pessoas da área e coisas do tipo? Minha dica é assim, não sinta vergonha. Então, assim, se você não falar, se você não colocar o seu trabalho na rua para pessoas verem, ninguém vai ver. Então é o seguinte, converse com pessoas que já estão morando aqui, designers. Eu acho que a comunidade de design, tipo, no mundo inteiro, ela é muito receptiva. Os designers se ajudam, sabe? Tipo, eles passam links para os outros, eles sabem quem estão contratando e quem não estão. LinkedIn, tipo, é a melhor ferramenta para quem quer procurar trabalho aqui fora. Não só, tipo, nos Estados Unidos, mas como na Europa. Existem, tipo, um profissional nesse mercado chamado recruiter. A profissão dele é só conseguir talentos para agências. É isso, ele ganha dinheiro dessa forma. Então, se você chega lá e já manda o seu portfólio para ele, você já está fazendo metade do trabalho dele. E ele vai ser super grato por isso. Então, assim, não tem que ter vergonha. Vai adicionando, seleciona as melhores agências que você gostaria de trabalhar, que tem os melhores profissionais, o lugar que você poderia aprender mais. Vai lá, procura o recruiter na lista de funcionários, adiciona ele, manda o seu portfólio com um texto bem escrito, falando por que você quer, tipo, trabalhar no lugar XYZ, sabe? O que é que você tem a adicionar e espera a resposta. E assim, não vai ser o primeiro que vai responder e falar assim, nossa, você está contratado. Não, você vai ter que fazer isso, tipo, com 100 pessoas, com 50 agências. Para, sei lá, um número pequeno, 5, 10% desse número, tipo, te responder e aí você vai ter uma primeira conversa. Entendi. E o que você acha nessa parte de contato? Como é que você acha que a pessoa deve lidar com o nível de inglês dela? Porque uma das coisas que me parece bem comum também é você no Brasil, você tem essa... Às vezes, né, quando você fala um pouco de inglês, você tem essa ideia de que o teu inglês está num nível bom. E depois, quando você se encontra aqui numa experiência de imersão 24 horas por dia, onde você tem que defender, onde você tem que argumentar, onde você tem que brigar, você se realiza, né, que não sabe praticamente nada do inglês. Então, como é que você acha que essas pessoas devem se comunicar? Devem ser claras já desde o início que inglês é under progress? Como é que quais são as suas dicas de comunicação? Eu acho que nas grandes cidades americanas e principalmente nessas grandes agências, estúdios de design, tipo, a diversidade é muito grande. Então, tipo, sempre tem estrangeiros. E cada um tem o seu sotaque diferente, tem a sua dificuldade. Apesar de, tipo, estar viajando esse tempo todo, cara, eu sofro no dia a dia ainda, sabe? Tipo, meu inglês, tipo, nunca vai ser perfeito como o de um americano. Vai ter aquela palavra que eu não lembro. Vai ter, tipo, alguma dificuldade ali, o nervosismo, tipo, que vai dificultando. E assim, eu sofro isso até hoje, sabe? Então, eu acho que no final das contas, é assim, você precisa ter um inglês, tipo, razoável, sabe, bom, para conseguir começar uma conversa. Do jeito que você vai desenrolar ela, explicar e, tipo, mostrar como é que funcionam as coisas, eu acho que, tipo, as pessoas aqui, elas estão mais abertas, tipo, para essa diversidade e, tipo, tentar te entender um pouco mais. E, claro, tipo, com o tempo as coisas vão melhorando. Se você acha que, tipo, o seu inglês, tipo, no Brasil é bom, eu acho que você vai ter que, tipo, rever os seus conceitos, tipo, porque ele nunca vai estar bom o suficiente. Mas, assim, minha dica é, tenta conversar, tipo, com pessoas de fora, tipo, como eu falei. Cara, acha um designer, tipo, gringo, tenta conversar com ele, sabe? Tipo, faz um call, tipo, a gente tem Skype, a gente tem essas coisas. Tipo, tem pessoas, tipo, tentando entender como é o mercado brasileiro e você quer entender, tipo, como é o mercado, tipo, americano, europeu, enfim. E pessoas estão abertas para esse tipo de troca, sabe? Vai treinando nesse meio tempo, vai lendo, tipo, artigos,
vai escutar podcasts em inglês, vai escutar então, filmes, músicas, enfim, que seja. Vai treinando até acontecer, né? Até acontecer. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Nunca vai ser 100%, você nunca vai estar 100% confortável, mas vai acontecer. Sim. Você comentou do LinkedIn. Quais são as outras ferramentas que você acha importante um designer usar para divulgar o trabalho? E daí eu já emendo com a outra pergunta. Como que você vê hoje essa discussão entre usar plataformas já prontas para você subir um portfólio ou criar algo completamente customizado para você? Onde é que está existe hoje valor para você realmente criar um site do zero e colocar tempo e dinheiro em fazer algo completamente original para você, ao invés de usar uma plataforma dessas várias que existem hoje online? Olha, eu acho que assim, tipo, todas essas ferramentas, plataformas tipo Behance, Dribbble, enfim, Squarespace, eu acho que tipo, é tudo muito válido. Eu vou te falar a real, tipo, eu era tipo, esse tipo de pessoa que montava um portfólio tipo, super bonito, com interações, sabe? Tipo, para mostrar meu trabalho e tal. E eu acho que, sendo muito sincero, com o tempo, as coisas, tipo, perderam um pouco aquele glamour, sabe? Daquele portfólio super legal. Eu acho que, como eu falei anteriormente, tipo, o que tá dentro é o que vale mais a pena. Uhum. E com a correria do dia a dia dos profissionais, tipo, eu acho que eles têm menos tempo para analisar isso. Então, assim, quanto mais direto, quanto mais simplista e funcional for, melhor. E essas ferramentas hoje em dia já fazem isso, sabe? Para você. Basicamente, você só tem que arrastar, tipo, foto e texto e tá tudo pronto. E não deixa de ser bonito. Porque, assim, eu particularmente eu conheço, tipo, ótimos designers, amigos meus, que trabalham em todas essas plataformas, sabe? Squarespace, os caras param para pensar como seria legal o melhor portfólio, como ele faria o portfólio dele, para deixar tudo pronto para um designer ou, tipo, que seja um pequeno negócio ou qualquer outra pessoa que queira colocar o trabalho dele lá, naquela plataforma online. Então, assim, eu recomendo, eu acho que, tipo, não tem problema algum. Claro, se você quer, tipo, trazer aquele brilho, chamar aquela atenção um pouco mais, é super válido você fazer aquele portfólio com aquele carinho, sabe? O famoso fator wow, né? Exato. Então, exatamente, eu acho que é do que você quer fazer. Então, assim, se você quer causar isso, cara, vai lá, tipo, dedica seu tempo, dedica seu dinheiro, porque isso vai voltar em dobro. Legal. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, já entrando na reta final. Quais são os teus planos para o futuro? Pretende ficar por aqui? Tem planos de ir de volta para Emirados Árabes? O que você pretende fazer nos próximos anos? Cara, eu sou uma pessoa bem inquieta, para ser sincero, em relação, tipo, a essas experiências, a morar. Então, assim, eu penso em 10 coisas ao mesmo tempo. Eu adoro Nova York, mas também sou apaixonado pela West Coast, sabe? Então, eu sempre fico naquela, pô, eu fico aqui, eu vou embora. Mas eu vou te falar a real, não tenho planos no futuro próximo de sair de Nova York. Eu acho que a cidade me acolheu super bem. Vamos fazer quanto? 2 anos que você está aqui? Já faz mais de 2 anos. Acho que vai fazer 2 anos e 2 meses, 2 anos e 2 anos e 2 meses. Então, assim, me acostumei, já criei um ciclo de amizades, tipo, sensacionais, assim, tipo, já tinha alguns amigos que moravam aqui e achei novos que, tipo, parecem ser de infância. Então, é difícil, sabe, você achar isso nessas viagens e quando você acha, eu acho que é difícil largar também. E você não se vê mais como profissional trabalhando no Brasil? Eu nunca falo nunca. Sim. Eu adoro o Brasil, eu adoro a cultura brasileira, adoro as pessoas do Brasil. Eu acho que o Brasil, para mim, toda vez que eu, mesmo morando fora, eu volto pro Brasil, minha cabeça, ela muda completamente. E quando eu chego, tipo, na minha casa, que seja fora, tipo, aqui nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar que eu passei, eu acho que é um novo recomeço, sabe? Então, assim, eu acho que o Brasil está crescendo, está se desenvolvendo em relação a design, tipo, principalmente na área de produto. E não sei, se um dia aparecer uma oportunidade que eu acho que vale a pena, sabe? Tipo, ou que talvez por motivos pessoais ou familiares calhe de eu voltar para o Brasil, eu voltaria sem nenhum problema, porque eu acho que as pessoas mudam, tipo, a sua cabeça muda e as portas sempre estão abertas, sabe? Do mesmo jeito que você está saindo, você pode voltar. Sim. Então, tudo vai depender do seu trabalho, das suas qualificações e o que você quer fazer.
Bruno, excelente. Eu queria agradecer você mais uma vez. A gente conseguiu ficar dentro do tempo certinho. Muito obrigado por ter participado. Considerações finais para o pessoal que está escutando a gente. Por favor, o microfone é todo seu novamente. Obrigado você por me receber. Mas, enfim, eu acho que assim, pessoal, quem quiser dar um next step na sua carreira, tem que sair do Brasil, sim. Que seja por um período curto, longo, isso vai depender especificamente de você. Só vai depender de você. Mas essa experiência, ela nunca vai ser apagada da sua história, do seu currículo. Você vai conhecer pessoas diferentes, de lugares diferentes, trabalhar com produtos diferentes. E isso vai te acrescentar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, de uma forma que você nunca imaginou. Então, por favor, prepare o portfólio. Faça um favor para si mesmo. Prepare seu portfólio e comece a mandar já seu portfólio, por aí. Independente que seja Europa, Estados Unidos, Ásia, não faz diferença. É verdade. E tem uma demanda de profissionais enorme, né? Fora do Brasil. No Brasil, não sei como é que está o mercado, para falar a verdade, mas aqui nos Estados Unidos tem uma demanda enorme para profissionais de design. E como você falou antes, a gente tem talento para dar e vender. Então, eu acho que é bem interessante a gente encorajar o pessoal. E acho que essa é a ideia básica do podcast mesmo, encorajar o pessoal a se jogar, perder o medo, fazer algo que realmente traga um salto na carreira pessoal e na carreira e no pessoal também. Sim. Mas é isso aí. Então tá, muito obrigado, cara, de novo. Adorei. Espero que o pessoal tenha gostado. Grande abraço para você. Sucesso que você merece e até a próxima. Obrigado a você, cara. Até mais. Abração. Abraço. Papo bem bacana que tivemos com o Harrison. No próximo episódio a gente vai conversar com o Lucas Hirata, que está hoje no Google. Vai ser uma conversa super dinâmica, bem fluida, altas dicas, não percam, ok?